Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Casa do Conhecimento. Hoje iremos tratar de um tema também interessante, que é o trabalho de uma força. Temos vários tipos de trabalhos. Temos o trabalho de uma força constante, o trabalho de uma força mecânica e o trabalho de uma força elástica. Então trago aqui 3 exercícios para cada tipo de trabalho. Então prepare a tua caneta e o papel, porque hoje a aula irá animar. Não se esqueça de inscrever-se no canal e partilhe com os seus amigos. Muito bem, procedemos à resolução do primeiro exercício, que tem a ver com o trabalho de uma força constante. Mas antes mesmo de iniciar a resolução, podemos lembrar o que é trabalho. Ok, considerando uma força constante atuando num corpo que sofre deslocamento, sendo alfa o ângulo formado pelos vetores força e deslocamento, define-se matematicamente o trabalho da força como sendo o produto da intensidade da componente tangencial do vetor força pela intensidade do deslocamento. Que definição muito interessante, não é? Tá bom, então procedemos à resolução. Muito bem, podemos iniciar por representar os dados. Temos aqui dados. Então temos aqui a massa, uma partícula de 20 kg. Esta é a massa. Massa será igual a 20 kg. Uma partícula de 20 kg parte do repouso e, sob a ação única da força constante F de intensidade igual a 100 newtons, atinge velocidade de 72 km por hora. Determine o trabalho realizado pela força. Muito bem, já representamos aqui um dado que é da massa, 20 kg. Então temos também a intensidade, temos aqui a ação de uma única força de intensidade igual a 100 newtons. Então a força será igual a 100 newtons. Atinge velocidade de 72 km por hora. Então temos aqui velocidade igual a 72 km por hora. Determine o trabalho realizado pela força. Trabalho é a nossa incógnita. Muito bem. Começarei aqui por pôr a fórmula do trabalho. A fórmula do trabalho é a seguinte: trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores força e deslocamento, como eu já havia dito. Então, tendo aqui o trabalho, a força, temos aqui a força, mas não temos o deslocamento. Então, precisamos de calcular o deslocamento. Mas, antes do deslocamento, sabemos também que para calcular o deslocamento, a fórmula do deslocamento diz o seguinte: deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. E nos nossos dados não temos o tempo, então precisaremos de calcular o tempo. Então podemos pegar a fórmula da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. No exercício não temos velocidade inicial, então a velocidade inicial será igual a zero. Então a velocidade será igual a aceleração vezes o tempo. Então, como que nós queremos o tempo, vamos isolar o tempo. Tempo será igual a velocidade sobre a aceleração. Mas se formos a ver aqui também não temos a aceleração. Então temos que calcular a aceleração. Então, para calcular a aceleração, bom, podemos ir à fórmula da força. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, como nós já temos a força, temos a massa, será possível calcular a aceleração. Só nos resta evidenciar a aceleração. A aceleração é igual a força sobre a massa. Então, a aceleração será igual a força de 100 newtons sobre a massa. A massa é de 20 kg. Então, a aceleração será igual a
cortamos um zero, o outro 10 sobre 2 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, já temos a aceleração. O que nos resta é substituir na nossa fórmula. Então, o tempo será igual a nossa velocidade está em km por hora. Então, nós teremos que trocar isto para a unidade internacional do SI. Então, temos aqui 72 km por hora. Isto aqui, muito bem. Para trocar isso aqui em metros por segundo, teremos que fazer o seguinte: 72 km equivale a 72 mil metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, só temos que dividir 72 mil por 3.600. Então, 72 mil a dividir por 3.600 segundos. Cortamos este zero com este e este. 36 dividido por 72, isto aqui dá 2, mais este zero, 20. Então, será 20 metros por segundo. Então, como já temos a velocidade, iremos substituir aqui 20 sobre a aceleração, que é de 5. Então, o nosso tempo será de 4 segundos. Muito bem, já temos o tempo. Podemos voltar à nossa fórmula do deslocamento. Então, temos aqui, deslocamento será igual a velocidade vezes tempo. Então, deslocamento será igual a velocidade é de 20. Temos aqui 20 vezes 4. Então, nosso deslocamento será igual 4 vezes 2, isto aqui dá 80 metros. Então, como já temos nosso deslocamento, podemos então calcular o trabalho. Então, vamos copiar esta fórmula. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas como a força é horizontal, ou seja, a força é paralela ao deslocamento, então o cosseno do ângulo pode não fazer parte da fórmula. Por quê? Porque diremos que aqui o ângulo é 0, então o cosseno de 0 é 1. Então podemos ficar apenas com a fórmula de força vezes o deslocamento apenas. Então trabalho será igual a nossa força é de 100 Newton vezes 80. Então 8 vezes 1 dá 8, mais os 3 zeros, temos aqui 8.000 joules. Então terminamos o primeiro exercício. Muito bem, o segundo exercício diz o seguinte: um carro de massa 1000 kg desloca-se com a velocidade de 12 metros por segundo. Quando avista um peão, trava até parar. O trabalho realizado pelos freios do carro foi de... Muito bem, este é um exercício muito fácil. Como eu já havia dito, este é um exercício que envolve o trabalho mecânico. Então, ao invés de utilizarmos a fórmula trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, iremos usar outra fórmula que diz o seguinte: o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, como o carro travou, digamos que o carro realizou um trabalho negativo, porque travou, freou o carro, então o trabalho será negativo. Então, muito bem, podemos lembrar que a fórmula da energia cinética diz o seguinte: é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho será igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, teremos o seguinte: trabalho será igual a massa. A massa é de 1000 kg. Então, temos aqui 1000 vezes a velocidade ao quadrado. Temos uma velocidade de 12 metros por segundo.
A velocidade, como vemos, já está em metros por segundo. Não precisaremos de trocar para metros por segundo. Então colocaremos aqui 12 ao quadrado, porque a fórmula diz que velocidade é ao quadrado. Isto tudo sobre 2. Então o trabalho será igual a... Temos aqui, podemos começar por resolver esta potência. Então 12 vezes 12, isso dá 144. Então temos aqui 1000 vezes 144, isto tudo sobre 2. Então o trabalho será igual. Isto aqui, para nos facilitar a nossa resolução, podemos primeiro dividir o 144 por 2. Isto aqui será 1000 vezes 72. Então o trabalho será igual a 72.000 joules. Mas como eu havia dito, o trabalho será negativo. Então o trabalho é negativo. Então a nossa alternativa correta será a alternativa D. Muito bem, o último exercício que tem a ver com o trabalho da força elástica, como eu já havia dito no início da aula. Então o exercício diz o seguinte: devido à ação da força elástica variável, o bloco B desloca-se da posição, este aqui é o bloco B, desloca-se da posição x inicial é igual a 5 metros, aqui temos x inicial, até a posição x1, que é igual a 2 metros, conforme a figura. O ponto 0 é a posição em que a mola ideal de constante elástica K igual a 10 Newton por metro encontra-se em equilíbrio. Calcule o trabalho realizado pela força. Muito bem, para resolver este tipo de exercício, como já havíamos visto, para resolver alguns exercícios de trabalho da força, às vezes não é necessário usar a fórmula, mas sim calculamos a área que aparece por baixo do gráfico. Então, primeiro iremos calcular as forças elásticas para cada deslocamento. Então teremos o seguinte: temos aqui para o x inicial, que é igual a 5 metros, teremos que a força elástica será igual a constante elástica vezes o deslocamento. Então força será igual a constante elástica é igual a 10 vezes 5 do deslocamento. Então a nossa força elástica será igual a 50 Newton. Então para x1, que é igual a 2 metros, teremos o seguinte: força elástica é igual a constante elástica vezes deslocamento. Então força elástica será igual a constante elástica igual a 10 vezes o deslocamento, que é igual a 2. Então força elástica é igual a 20 newtons. Muito bem, podemos construir um gráfico para estes valores. Teremos aqui, este aqui é o gráfico da força em Newton. Então este aqui é o eixo do deslocamento em metros. Então quando o deslocamento é 2, é o menor valor, então quando o deslocamento é 2, temos força de 20 newtons. Então temos aqui, quando o deslocamento é 5, a força é 20. Desculpe, é 50. Temos aqui, construir o gráfico. Temos aqui uma reta. Como vocês podem ver, isto aqui é igual a uma função linear. Então, como eu disse, para calcular o trabalho neste exercício, só teremos que calcular
a área da figura que fica por baixo do gráfico. E neste caso, se formos a ver bem, isto aqui é um trapézio. Só precisamos de lembrar a fórmula da área de um trapézio. E a área de um trapézio diz o seguinte: área é igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, só nos resta ver a base maior. A base maior é esta aqui, que tem 5. Então, a área será igual a 5 mais base menor 2. Altura, muito bem, só vamos ver aqui, de 20 para 50, porque a altura é esta aqui. Então, faremos o que? A altura será igual a 50 menos 20. Então, a altura será igual a 30. Então, temos aqui 5 mais 2 vezes a altura é 30 sobre 2. Então, a área será igual a 5 mais 2. Isto aqui é igual a 7 sobre 2 vezes 30. 30 vezes 7. Podemos calcular aqui 30 vezes 7. Isto aqui dá 0. 7 vezes 3. Isto aqui dá 21. Então, a área será igual a 210 sobre 2. Então 210 dividido por 2, isto aqui será igual a 105. Então, a área é igual ao trabalho. Então, o trabalho será igual a 105 joules. Assim terminamos a nossa aula. Não se esqueça de inscrever-se no canal e partilhe com seus amigos. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou contacte o nosso WhatsApp. Iremos deixar o contato na descrição.